Olá, meus amores. Muito bem. Vamos iniciar então o módulo 18 deste livro 3. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre vermes achatados e vermes cilíndricos. E agora, nós iniciamos neste módulo a falar sobre as doenças causadas por vermes. Eu sou a professora Margola. Esta é uma aula para o 7º ano do ensino fundamental. Mais uma aula de ciências. Bem, falando sobre a questão das doenças causadas por vermes, nesta primeira aula, nesta aula 1, a gente vai falar sobre a esquistossomose. E a esquistossomose, ela é causada por um plateuminto, né? Nós já falamos dos plateumintos no módulo 17, na aula anterior. Lembrando que os plateumintos são os vermes achatados. Bem, a esquistossomose, popularmente, ela é conhecida como barriga d'água. Isso porque há um aumento, claro, da barriga da pessoa que está doente, e por conta disso vai haver um aumento do fígado, do baço, e a gente vai ter entre esses órgãos um acúmulo de água. Então, por isso este nome barriga d'água. E a gente vai ter como agente causador o Schistosoma mansoni. Agora, uma coisa muito interessante aqui, que o Schistosoma mansoni, este plateuminto, a gente tem dois indivíduos, o macho e a fêmea. Eles vivem juntos, eles vivem juntinhos, são dependentes um do outro, né? Então, um vive juntinho com o outro, né, o macho, aqui junto com a fêmea, formando este indivíduo, né? E eles é que acabam causando, né, penetrando dentro do indivíduo e causando depois esta doença, a esquistossomose. A gente vai acompanhar um pouquinho agora do ciclo desta doença. Nesse processo, no ciclo de vida dessa doença, o que acontece? Então, digamos que um indivíduo, a pessoa que está doente, né, ela acabou defecando, né, então colocou suas fezes, fez cocô em uma área próxima a lagos, por exemplo. Lá ficaram as fezes com ovos. Ovos de quem? Schistosoma mansoni. Esses ovos, eles podem liberar, eles vão eclodir e vão liberar miracídios, né? É como se fosse uma fase larval. Essa fase larval, uma dessas fases larvais deste indivíduo, vai encontrar um hospedeiro intermediário. Ou seja, enquanto não encontra um hospedeiro definitivo, onde ele vai ficar ali, que no caso vai ser o homem, o hospedeiro definitivo, ele encontra um para poder passar uma temporada, que no caso é o hospedeiro intermediário, que aqui, nesse caso, a gente vai ter o caramujo. Então, o caramujo vai ser o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni. Então, esse miracídio vai penetrar aqui, né, o tecido desse caramujo. Lá dentro já do corpinho do caramujo, ele vai passando por outras transformações. Uma outra coisa importante, não é qualquer também caramujo, existem grupos específicos de caramujo que em geral há uma atração maior para este grupo de plateumintos, ok? E aí ele conseguiu estar dentro dos tecidos do corpinho desse caramujo, ele vai passar por um processo de transformação dentro do corpinho desse caramujo e depois são liberadas na água, no ambiente, na lagoa, por exemplo, na água onde o caramujo vai estar, uma outra fase larval chamada de cercária.
Essas cercárias, elas vão nadar livremente ali pela água. Vão sair nadando livre, felizes, alegres e contentes. E aí elas podem encontrar um hospedeiro definitivo, que vai ser o homem. Aí digamos que uma pessoa esteja ali passeando tranquilamente, não está muito preocupada com as coisas da vida, está se divertindo. E não sabe que aquela lagoa pode estar contaminada, pode estar infestada por cercárias, né, por Schistosoma mansoni. A Schistosoma mansoni vai lá, vai atravessar, perfurar a pele deste indivíduo, vai atravessar a pele dele e vai adentrar no corpinho desta pessoa. Essas cercárias, elas vão conseguir percorrer o corpo deste indivíduo e já dentro do corpo, aqui já dentro do corpo do hospedeiro definitivo, é que ela vai se transformar em esquistossoma, né? Vai chegar à sua fase adulta aqui no caso, vai completar a sua fase de desenvolvimento. Isso percorrendo ainda a circulação sanguínea deste indivíduo, pode chegar até o intestino, perfurar o intestino, chegar até o fígado, ao baço, né? E ali vai havendo um aumento destes órgãos, né? Então, há um aumento do fígado, há um aumento do baço em especial. E aqui a gente tem então a finalização, né, o amadurecimento deste indivíduo, e com isso a gente vai ter um aumento, por conta do aumento também desses órgãos, um acúmulo de líquido entre os órgãos, claro, contribuindo ainda mais para um aumento dessa região, né, da barriga, e aí tendo então este nome chamado como barriga d'água. Aqui existem formas de prevenção desse processo. Só uma coisa importante: uma vez que aí ele chegou na sua fase adulta de novo, aí claro, não havendo tratamento, este indivíduo não cuidando, volta-se o ciclo novamente, né? Não tendo saneamento básico, a pessoa defecando em um lugar inadequado, né? Outras pessoas podem ser contaminadas. Então, a gente vai ter entre os sintomas dores abdominais, né, cólicas abdominais, uma fraqueza generalizada, aumento de alguns órgãos, como já foi falado, a questão do baço, do fígado. E em casos mais graves, é o que a gente vai ter, então, essa chamada barriga d'água, porque a gente pode ter esse acúmulo, então, da água entre os órgãos, né, que é esse ventre que vai acabar inchando nessa região da barriga, do ventre, que acaba aumentando por conta do acúmulo de água entre os órgãos. O tratamento, em geral, ele é medicamentoso. Vai se dar por antiparasitários. Em alguns casos mais graves, pode haver a necessidade de cirurgia, né? Em alguns casos também, quando a gente tem esse acúmulo da água entre os órgãos, dependendo do caso, há necessidade de se fazer drenagem para a retirada de parte desse líquido. Então, cada caso é um caso, né? Que precisa ter um acompanhamento médico para se ter uma boa evolução deste quadro. Medidas preventivas, né? O que pode ser feito então? Como cuidar? Então, impedir por meio de medidas de saneamento básico. Então, esses cuidados com o saneamento básico são importantes. O esgoto tratado, ajudando, né, para que haja esse tratamento, para que esse esgoto não vá chegar até os rios e aos lagos, evitando esse contato direto das larvas que estão presentes na água de rios e lagos contaminados. Então, tem que ter as pessoas sabendo que aquela água ela está contaminada, evitando de se chegar próximo, utilizando botas, né, para não serem contaminadas.
há necessidade de uma educação por meio de orientação da comunidade em regiões em que já se sabe que há a presença da Schistosoma mansoni ou de casos. Então, tem que ter a necessidade dessa orientação da comunidade para que elas possam adotar medidas preventivas, né, de controle da doença. E em último caso, vejam, em último caso, se adota o combate de controle do caramujo. O caramujo, ele não é um transmissor da doença. Ele é apenas um hospedeiro intermediário, que em algum momento, né, ele acaba sendo vítima, digamos assim, do Schistosoma mansoni, que vai lá ocupar o corpinho dele, vai passar por algumas fases de transformação, depois vai sair de novo e vai ficar ali nadando livremente pela água até encontrar o seu hospedeiro definitivo, onde ele vai fazer morada por um bom tempo. Né? E aí, só em último caso, que realmente se faz esse combate do caramujo com moloscocidas, né, que são pesticidas para caramujo, ou por meio de controles biológicos, utilizando alguns peixes nativos que se alimentam desses caramujos. Mas isso é em último caso, às vezes não há necessidade. Às vezes, se adotando essas medidas preventivas, não há necessidade de se fazer esse combate. Depende muito do caso de cada região, mas claro que tem que ter aqui um cuidado também importante. Não é para sair também pegando tudo que é caramujo. Os caramujos, eles também têm a sua importância no meio ambiente, certo? Então, aqui, esse processo de educação vai contribuir, né, de orientação da comunidade, dentro ou fora da escola, vai contribuir para que não haja, por exemplo, situações como essa, em que as pessoas acabam defecando próximo a lagos, a rios, né, de forma inadequada. Então, e que passe a se pensar nessa questão da necessidade de um saneamento básico, da importância de se utilizar o banheiro, né? Então, são medidas também que se devem ter cuidados importantes, deve se analisar bem nesses casos. É isso, essa foi a nossa primeira aula sobre esquistossomose. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre algumas doenças causadas por vermes. Até a próxima!